Seja bem-vinda ao Reconhecidas, um podcast de filhas para filhas. Eu sou Samela. Eu sou a Keila. E esse é o nosso primeiro episódio. Então, né, hoje a gente vai abrir o nosso coração de uma maneira bem íntima, te falar quem somos, por que reconhecidas, por que isso brotou no nosso coração de forma bem íntima e fica com a gente. Então vamos lá. Por que reconhecidas, amiga? Este nome não foi escolhido por acaso. Ele traz identidade, verdade, cura. Lá em Romanos 8,16 na Bíblia, nos diz que o Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhas. E uma coisa é ser conhecida, outra coisa é ser chamada e outra coisa mais íntima ainda é ser reconhecida. É como se a gente realmente tomasse o nosso lugar ali naquela mesa junto com o Pai. A verdade é que muitas mulheres elas vivem como órfãos espirituais, quando na verdade elas já foram adotadas por Deus. E esse é o motivo do nosso podcast, para que elas possam acessar essa verdade, que elas têm um pai que as reconhece. Samela, quem somos? Quem é a Samela? Então, eu sou Samela, tenho 28 anos, sou casada com o João Marcelo, sou filha da Elisomar, do Sérgio, e a minha história ela é repleta de decisões, de momentos um tanto difíceis, mas também de muita provisão divina, e eu consigo dizer que em todos os momentos da minha vida, Deus ele proporcionou um cuidado de forma íntima, precisa. E nesses cuidados ele me mostrou, né, o momento da qual eu de fato consegui me reconhecer como filha, porque ter e saber que você é filha, mesmo que de forma que passe com todos os problemas que a gente vive, dificuldades, é um pouco difícil quando você não está no caminho, que é em Jesus Cristo, né? E por meio dele e por ele somos adotados, então, como filhas. E no momento, acho que um dos momentos mais de dores da minha vida, eu consegui entender que realmente eu sou filha e eu nasci para viver um propósito da qual ele já tinha desenhado para mim. Mas para eu entender, ter esse entendimento, eu tive que viver uma jornada da qual eu nasci num berço cristão, eu de fato vivi essa experiência de estar num berço cristão desde nova, mas na adolescência eu me afastei dos caminhos do Senhor. Realmente eu tive alguns momentos assim de revolta dentro de mim. Foi onde Deus de fato ele conseguiu me acolher em meio à minha turbulência emocional, em meio a todas as situações que eu não queria viver, principalmente em Deus, porque chegou uma hora que eu não queria nem pisar na igreja, digamos assim, por muitas feridas que ali aconteceu. E hoje eu entendo que pessoas feridas, elas ferem, independente do ambiente, independente do local. Porém, até eu chegar nesse nível de maturidade, Deus trabalhou muito. E aí, o que aconteceu? Nesse período que eu me afastei, eu realmente conheci o mundo de uma forma um tanto mais profunda, um tanto mais caótica, digamos assim. Vivi em festas, realmente eu queria ser dona do meu corpo, da melhor forma, do jeito que eu queria, como eu queria, levantava a bandeira, né, de ser empoderada. Então eu achava que a liberdade que eu tinha era a melhor liberdade, que na verdade não era liberdade, era uma prisão. E aí tive alguns relacionamentos abusivos, dentre eles teve algumas situações bem complicadas, das quais eu de fato me vi sozinha. E nesse momento foi quando eu dei um grito de chega. Comecei a ter uma busca pelo autoconhecimento, uma busca em Deus também, principalmente no meu quarto de guerra. Porque enquanto eu não podia sair de casa, em diversas situações que vocês vão saber mais a fundo durante os nossos episódios, e eu não podia sair de casa, eu consegui ver Deus ali no meu ambiente. E aí eu fiz literalmente o meu quarto de guerra, onde só eu e Deus sabia das minhas orações, onde só eu e Deus sabia das minhas angústias, das minhas ansiedades, dos meus medos. E eu tenho certeza que assim como Esté, Ele me guardou. Ele me guardou, e naquele ano foi o ano onde o Gessé até, né, lançou aquele louvor: eu tô te preparando para o novo tempo que já vai chegar. Isso em 2023, e hoje faz todo sentido pra mim. E naquele momento do grito de chega, foi quando eu também resolvi, né, mergulhar de forma imersiva na minha identidade, onde eu conheci essa maravilhosa, né, no Método CIS, turma 232 aqui em Fortaleza. Então somos filhas do CIS. E lá eu vivi uma jornada
extraordinária, aonde eu me reconciliei com Cristo ali, onde apesar dos meus medos de nem saber como é que ia ser, como é que eu ia fazer, não sei o que, eu só sei que eu queria sair daquela situação. Eu não queria repetir mais ciclos, vícios emocionais, e eu queria sim ter uma vida abundante como Cristo, ele nos prometeu aqui em terra, né? Para além da salvação. E é isso. Eu sou a Samela, essa pessoa que de fato ri, que chora, que brinca, que é bem intensa e intencional nas coisas que ela faz. E eu estou aqui para compartilhar um pouco da nossa vida e de tudo mais que vai acontecer no decorrer desse podcast. Mas e aí, Keila? Quem é a Keila? Então, eu sou a mãe da Lídia e da Liz. Eu sou de Manaus, eu morei 40 anos em Manaus e moro agora em Fortaleza há quase 5 anos. A minha vida ela é feita de muitos capítulos, mas se eu pudesse resumir, eu diria que eu permiti, né, ser moldada, passar pelo meu tempo de deserto para que todas aquelas crenças que antes eu tinha, né, sobre carências emocionais, como viver como órfão mesmo, órfãos espirituais, porque meu pai morreu, eu era muito criança. Então, apesar da minha mãe ter sido uma mãe incrível, ter tido a presença de um irmão, eu passei a minha vida vivendo como órfã. Isso me fez me conectar a muitos relacionamentos que trouxeram traumas, decepções. E eu vivi um casamento durante 13 anos, que foi realmente um lugar muito desafiador e que eu não conseguia sair sozinha daquele lugar. Mas eu profetizava que Deus iria me arrancar. E assim aconteceu. Na época da pandemia, nós viemos passar férias. Eu tive um problema de saúde, porque durante esse relacionamento eu tive muito problema com peso, eu engordei muito, eu tive que fazer bariátrica. Depois da bariátrica, um tempo de bariátrica, eu comecei a um vício muito forte com álcool. Eu vivia realmente num abismo sem tamanho. E isso com uma filha, né, que logo depois não, muitos anos depois que veio a segunda filha, eu com 2 crianças ali sobre o meu cuidado e eu não tendo psicológico para ser a mãe que elas mereciam. Até que eu comecei a profetizar que Deus me arrancaria daquele lugar e assim Deus fez. Nós viemos passar férias, acabamos ficando aqui por uma intervenção que eu tive que fazer no estômago por conta de ser paciente bariátrico. E eu não pude retornar a Manaus, porque naquela época, no tempo da pandemia, Manaus ficou muito caótico em situação de oxigênio e tudo mais, então eu não pude voltar e eu tive que ficar aqui com elas esse tempo. Então eu vi nesse momento o agir de Deus, né, naquilo que eu realmente pedi em oração que acontecesse. Então, assim, uma força que hoje, eu olhando para trás, eu posso ver que não era minha, era literalmente Deus me sustentando para que eu ficasse num lugar onde eu não conhecia ninguém, apenas uma sobrinha, e eu ficasse aqui num lugar desconhecido com 2 crianças, porque foi aqui que eu me converti, depois de 40 anos. Eu me converti, eu me permiti ser moldada, de ser atraída, né, ao meu deserto. E nesse tempo de deserto, esse tempo de muita busca, quanto mais eu buscava, mais Deus se revelava. Quanto mais eu buscava, mais eu entendia a minha identidade. Quanto mais eu buscava, mais Deus curava aquele vazio que eu sentia, aquela carência que eu buscava em relacionamentos, que eu buscava numa afirmação de um amor de um homem. Então, durante todo esse meu processo, Deus foi me colocando, né, nas mesas dele. Deus foi me apresentando os amigos dele. E realmente eu vivi e vivo o agir de Deus assim extraordinariamente. No método CIS, né? Eu conheci a Samela e a partir daí nós tivemos uma aliança. Né? Antes desse podcast também a gente já tem uma outra aliança sobre o testemunho, que isso em outros episódios nós vamos divulgar aqui também. E então hoje eu vivo isso. Então nada que eu vivo hoje é para merecer o amor de Deus. Hoje eu vivo reconhecendo esse amor que sempre existiu e que eu passei minha vida toda distraída, né? Mas hoje eu vou para perto, eu procuro estar perto de Deus, né? Matando a minha carne, alimentando o meu espírito, porque aquilo que a gente
aquilo que a gente foca, naquilo que a gente alimenta, aquilo é o que se expande. Então, realmente, hoje eu alimento o meu espírito e tento matar ao máximo a minha carne para que aquilo que é conhecido, né, a minha mente, o meu cérebro, que foi conhecido durante 40 anos, realmente não volte para a minha vida. Samela, e por que nós criamos esse podcast? Esse podcast, eu acredito que Deus soprou no nosso coração. Foi um projeto de Deus ali para alcançar outras vidas, outras mulheres, porque eu sempre acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E naquele CIS ali, a gente nem sabia daquela turma, do que iria acontecer a posterior, né, amiga? Então, eu acredito que Deus, para além disso, Ele vai nos usar através desse podcast para que a gente fortaleça a nossa identidade, também fortaleça e fortifique a identidade de mulheres. Deus, Ele literalmente, Ele soprou no nosso coração, isso, né? E com isso a gente vai ajudar a fortalecer, sim, outras mulheres sobre o quem eu sou, se de fato eu fui esquecida, porque muitas das vezes a gente pensa, né, que a gente foi esquecida, que Deus não tá vendo, que Deus não tá ouvindo, muito pelo contrário. Tudo ele vê, tudo ele escuta, tudo ele literalmente providencia e cuida, mas nós também precisamos nos posicionar. E esse podcast é um posicionamento e principalmente pela fé que estamos vivendo. Mas eu também queria ouvir de ti, Keila. O que é que tu acha? Por que a gente criou esse podcast? Esse é uma resposta, né? Esse podcast é uma resposta do céu, para que realmente a gente possa entender que mais do que chamadas, conhecidas, nós somos reconhecidas. E em cada episódio, nós vamos falar isso com muita sinceridade, tudo à luz da Bíblia, à luz da palavra, que é o que realmente a gente traz para a nossa vida. Samela, o que nós podemos esperar daqui? Aqui nós vamos tratar de muita cura, libertação de almas, sobre paternidade, sobre casamento. Eu, no meu posicionamento hoje como casadinha, com muita espera. Hoje a Keila representando esse ato da espera, mas não por muito tempo, né, Keila? Aleluia, Jesus manda. Então é sobre isso. Vocês vão ver muito sobre propósito também, tá? E eu espero que vocês fiquem ligadinhos, porque tem muita coisa linda vindo pela frente. E o que a gente pode esperar daqui, amiga? Bom, nós não estamos aqui como especialista, né? Nós estamos aqui como filhas, realmente, para dividir o que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. A Samela, como falou, no tempo dela de casada, sendo a mulher virtuosa para o lar dela, e eu no meu tempo de espera, depois de ter passado por uma vida inteira de relacionamentos frustrantes, hoje realmente esperar em Deus, entender que Deus tem sim um bom encontro, Deus tem sim uma boa pessoa, mas que para esse bom encontro eu também preciso me preparar, eu também preciso ser essa mulher de Deus, né, para que um homem de Deus possa me encontrar, né, eu ser realmente encontrado e eu não ficar à procura desesperadamente por alguém pedindo que me ame desesperadamente, porque o amor maior que me preenche eu já conheci e ele é Jesus Cristo. Somos filhas, né? Somos filhas. E para encerrar, né, esse momento tão gostoso, de dentre outros inúmeros e vários que vão vir, tá? Eu quero dizer que se você ainda não conhece esse pai, se você ainda vive como quem não tem um lugar na mesa, no coração dele, na vida, né? Principalmente aqui em terra, eu quero te convidar a conhecer, porque ele está de braços abertos e nós aqui estamos como instrumentos para nos aproximar dele cada vez mais. Deus te chama pelo nome, Ele quer te revelar quem você é nele. E essa jornada, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. Ela continua no seu secreto, ela continua dia 8, na nossa imersão Eu Tenho um Pai, onde nós vamos ter louvor com a Amanda Guedes, testemunho com a Daniele Moreira e uma palestra muito, muito especial com o Cacá Montanhas. O Cacá eu conheci ali na Estância Paraíso, no primeiro Mulheres que Transformam. E, gente, realmente foi transformador. Então, você, mulher, não perca. Se eu fosse você, de fato, eu não perdia, viu? Porque as inscrições são limitadas e isso não é marketing, realmente são limitadas. Bem limitadas. Bem limitadas. Então, para encerrar, nós somos o quê? Chamadas, conhecidas e reconhecidas. E nós seguimos como filhas. Até o próximo episódio. Tchau!